Olá, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa lição de número 4, que tem como título A Justiça de Deus em Cristo. Nosso texto básico está em Romanos capítulo 5, versículos 1 até o versículo de número 10. Eu vou ler com você aqui Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo introduz o capítulo 5 com esse versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé. O homem só pode ser justificado pela fé, ou seja, não há uma outra maneira. Ele não pode oferecer a Deus uma recompensa pela salvação. Ele é tornado justo. A palavra justificação significa exatamente isso. Ele foi tornado justo, sem nenhuma ação da sua parte, sem nenhum mérito da sua parte, absolutamente pela generosidade, o dom gratuito de Deus. Sendo justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, o relacionamento inicialmente no Éden era de paz, era de harmonia. Mas pelo pecado do primeiro casal, esse relacionamento harmônico foi rompido. E agora, por intermédio do sacrifício de Cristo no Calvário, a paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, é restabelecida. No momento em que o homem se reconhece pecador, confessa os seus pecados e crê no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. A paz é restabelecida por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da nossa aula está em Romanos 3 e 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Esse texto mostra a amplitude do sacrifício de Cristo, que a ninguém excetua, porque todos foram encerrados debaixo do pecado. E sendo todos pecadores, portanto, todos injustos, só há um caminho, ou seja, aceitar o dom gratuito de Deus, isto é, a vida eterna, por intermédio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este é um tema importantíssimo. A vida cristã precisa ser vivida a partir dessa compreensão de que Deus é um ser de amor, mas na mesma proporção Ele é um Deus justo. Justiça é uma característica importantíssima do caráter de Deus, como é chamado em teologia sistemática. É um atributo moral de Jeová. Jeová é um ser supremo em amor e bondade, mas é um ser supremo também em justiça. A justiça de Deus é perfeita, diferentemente da justiça do ser humano, que vai ser sempre limitada, parcial, relativa, imperfeita, mas a justiça de Deus é absolutamente perfeita. O plano de Deus era resgatar a humanidade. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. Deus estabeleceu o homem no Éden e deu a ele um tempo de extremo prazer e de harmonia. Ele podia usufruir de tudo que estava naquele cenário, belo, esplêndido, excetuando apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a maneira de Deus colocar em prova o livre-arbítrio do homem. E a inclinação do seu coração em servir a Deus de maneira voluntária. Porém, o primeiro casal não ficou naquela elevada condição. Eles, tentados pela serpente, insurgiram-se contra o Criador comendo daquele fruto. Deus havia dado uma ordem específica e muito clara. No dia em que comerem desse fruto, certamente morrereis. E assim aconteceu quando a mulher e o homem, o primeiro casal da humanidade, lançou mão daquele fruto e comeu. E o pecado praticado no Éden foi repassado à humanidade inteira. Todas as pessoas que nasceram doravante, isto é, após aquele ato de rebelião no Éden, já nasceram com a semente do pecado. E agora Deus, vendo a condição do homem, aliás, antes da fundação do mundo, Deus sabia que esse homem não permaneceria nesse estado de retidão. Então ele estabeleceu um plano para
resgatar a humanidade, para salvar a humanidade. E esse plano está baseado no envio do seu Filho ao mundo, na encarnação do Messias e na sua consequente morte no Calvário e ressurreição. Isso fica tão claro, por exemplo, em Romanos 3:24, não é? E também nesse texto de Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. Em seu ato na cruz do Calvário, os pecadores, não importando a sua condição humana, foram justificados, foram redimidos. Esse é o plano de Deus para a salvação da humanidade inteira. Um plano baseado na sua graça, na sua infinita graça. O propósito de Deus era esse: salvar o homem, não permitir que ele continuasse nessa condição de separação. Por isso Deus enviou o seu Filho para morrer por todos na cruz do Calvário. Aqui ainda nesse capítulo 4, versículos 1 a 25, Paulo utiliza-se da figura de Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da nação de Israel. Deus o chamou no capítulo 12 de Gênesis para que ele saísse da sua casa, para que ele saísse do meio da sua parentela, para um lugar que Deus lhe mostraria. Abraão obedientemente se dirigiu à Palestina, a terra da promessa. E ali ele estabeleceu a sua família. E ali Abraão deu início à nação de Israel. Abraão também foi justificado pela fé. É isso que Paulo mostra. A justificação em Cristo não excetua ninguém. Abraão ainda não tinha a revelação, não tinha o conhecimento da vinda do Messias, mas a sua saída de Ur dos Caldeus, indo em direção à Palestina, tinha como propósito estabelecer uma nação. E daquela nação nasceria o Messias, em cumprimento à promessa de Deus feita a ele em Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma alusão à vinda do Messias. Mas Abraão só saiu de Ur dos Caldeus e dirigiu-se à terra da promessa fundamentado, impulsionado não pelas suas obras, mas impulsionado pela sua fé. Justificados, pois, por intermédio da fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra justificar, ela aparece 39 vezes no Novo Testamento. Só nos escritos de Paulo é feita a palavra justificar 27 alusões. E essa palavra significa tornar justo. Só é possível ao homem ser justificado por intermédio da sua fé em Cristo. E a justificação pela fé traz ao ser humano imensas bênçãos, grandes bênçãos. Em primeiro lugar, ela estabelece novamente a paz com Deus. O homem é pacificado no seu relacionamento com o Criador. O homem estabelece novamente um relacionamento de comunhão com Deus. E o amor de Deus é derramado sobre essa vida. O amor de Deus na forma de cuidado, de proteção, orientação, direção e principalmente salvação é dirigido à vida do homem. É isso que nós encontramos, por exemplo, no capítulo 5, versículo 5 da carta de Paulo a Timóteo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Além disso, a justificação traz salvação ao ser humano, salvação da perdição eterna, salvação aqui e agora, salvação dos efeitos deletérios do pecado, para a vida aqui e agora, mas principalmente salvação eterna, quando encontraremos o Senhor e estaremos com Ele para todo sempre. Chegamos ao final desta aula, que Deus te abençoe de uma forma especial e poderosa.